Olá, obrigado a você que acompanha o nosso programa Foco Principal, obrigado pelas mensagens, pelas várias informações que passam, várias dicas que nos passam também sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Hoje, nosso foco principal está voltado para uma pessoa que é bem importante, bem interessante. Ele que é repórter policial, apresentador, produtor, além de desenvolver vários outros projetos que ele vai falar para a gente um pouquinho hoje. Temos a alegria então hoje de conversar com Douglas Aguado. Do pai e mãe. Aguado do pai e mãe. Muito obrigado por tirar um tempo para conversar conosco, trocar ideia, bater esse papo aqui. Bom, primeiro eu te agradeço por você estar perdendo esse tempo com alguém que não é tão importante quanto você falou. Então, eu acho que a importância das pessoas está justamente nisso, de a gente estar junto fazendo alguma coisa nova, criando alguma coisa legal. Então, você é tão importante ou mais do que eu, com certeza. Oh, gentileza, hein? Muito obrigado mesmo. Olha, geralmente, Douglas, as pessoas, quando elas falam sobre as profissões delas, geralmente elas falam que tiveram alguém que influenciaram, tiveram um modelo, tiveram alguém que era um ídolo, talvez assim, que o inspiraram a seguir as profissões que seguiram, né? Eu queria saber, para você, teve alguém que te encaminhou, alguém que foi seu referencial para seguir essas suas profissões, principalmente essa de repórter? Eu vou falar uma coisa meio absurda, você vai falar assim. Quando eu era menino, passava uma série de televisão chamada Kolchak e os Demônios da Noite. Passava na TV Bandeirantes. E era um cara que ele era repórter, jornalista, e ele andava com uma máquina fotográfica e ouvia o rádio da polícia. E ele saía na madrugada procurando as matérias policiais, só que ele se deparava sempre com demônios na madrugada. Então era um filme de terror misturado com polícia e um jornalista. Eu adorava aquilo, né? Então, anota o nome se vocês procurarem, Kolchak e os Demônios da Noite. E eu adorava isso, né? E eu falo pro pessoal que, de certa forma, eu fiz mais ou menos o que ele fazia, né? Eu ouvia o rádio da polícia com uma câmera na mão e saía atrás dos demônios da noite, né? Então eu acho que esse cara é a única referência que eu tenho a respeito disso, né? Caramba, que bacana, não conhecia, não é do meu tempo. Não é do tempo dele. É brincadeira. Ele não tinha tempo, né? Não tinha tempo, verdade. Nossa, que interessante isso. Geralmente tem muito alguém que é próximo, família, né? Geralmente é isso. Eu venho de uma família que tem bastante policiais, né? Primo, pai, avô e tal. E teve essa ligação um pouco maior aí com polícia, mas não teve. A história de correr atrás das coisas, tal, acho que foi alguma coisa que ficou lá dentro, né? Incutida e surgiu a oportunidade, eu corri. Que legal, muito bacana. Você então, essas inspirações veio então desse trabalho aí, bem interessante desse filme, né? Que eu, por sinal, vou ver, quem não viu também procura ver direitinho, quem sabe se inspira também. O nome em inglês eu não vou falar direito porque eu não vou saber, né? Kolchak eu não vou lembrar o nome, que é Night Stalkers, um negócio assim, um negócio meio estranho o nome, mas eu não vou lembrar. Curiosidade, mais uma dica aí pra gente procurar aí, né? Coisa de louco. Que legal, muito bacana, vou ver com certeza. O trabalho jornalístico já é complicado, né? E quando pega um jornalismo, quando é policial, já fica um pouco mais complexo, né? Já tem várias dificuldades, diversas que aparecem, tanto de pegar matéria e tudo mais. Além de ter o profissionalismo que é necessário para tudo isso, outra coisa que é muito importante, que não podemos deixar de lado, é a questão do fator coragem, né? Isso tem que ter o profissionalismo e a coragem também a seu favor. Você já possuía essa coragem para ir em busca dessas coisas antes, ou isso veio... Como foi isso? Vamos lá, vamos tentar entender o que é coragem. Coragem pode ser duas coisas: falta de conhecimento do perigo, que você não sabe que está correndo perigo, isso às vezes não é coragem, né? E às vezes também um pouco de falta de responsabilidade. Então a gente tem que determinar o que é coragem. Então existe aí essa parte que eu estou te falando de a irresponsabilidade em relação ao perigo, que se dane, né? Eu quero a matéria, vou em busca dela. Então, o que acontece? Aí surge uma coragem que é advinda do conhecimento. Então você fala assim, que coragem que teve um cara que pegou um carro e saltou um penhasco. Bom, depende. Você vem vindo na estrada, vê um penhasco e você salta sem ter medido a velocidade, sem saber o que está rolando, sem não sei o quê, você é um irresponsável.
tem outros nominhos também. Se você vai lá, sabe que o carro está a tal velocidade, que ele vai decair a curva com tanto, e você programou aquilo, então é essa a diferença. Então quando eu comecei a fazer isso, eu fui analisando, tá, a hipótese de risco. Então existe uma hipótese de risco quando você está fazendo uma matéria policial de acidente de trânsito, que eu tive vários. Eu tive mais acidente de trânsito, eu tinha mais medo de bater o carro, por incrível que pareça, do que de tomar um tiro. Porque é tudo uma questão de probabilidade, né? Então atrás da polícia havia um limite. E eu acho que todo repórter policial tem que saber onde é o seu limite. Porque quando acaba o medo, tá, aí começa o risco. Então você tem que ter um medo que ele é consciente. Então não é que você tem toda essa coragem, você sabe quais são as suas possibilidades e como é que você consegue nortear isso. É isso, entendeu? Então não é assim, não surgiu essa coragem, surgiu a vontade de fazer. E essa coragem ela tem que ser assim, um cálculo de risco medido. Né? Aos poucos foi vendo, isso posso, não posso. Tem um monte de gente que fala pra mim, você é louco, você não sei o quê. Eu não sou tão louco, eu nunca pulei de bungee jump, cara. Não é coragem. Mas aí falaria, mas pular de bungee jump é coisa segura, você tá protegido. Eu o não. tiro você não consegue, o tiro vem de tudo quanto é lado. Não, o bungee jump é que ela arrebenta, a corda não foi miliar, não vou naquele. E a bala que se perde, onde se perde te acerta. Né? Existem as possibilidades, mas é como eu falei pra você, né? Você tem que mais ou menos medir até onde você está indo e onde você está entrando, né? Até hoje, eu não sei, eu falo pro pessoal, tem um tiroteio, você está perto de um carro, então se esconde perto da área do motor, atrás da roda dianteira. Porque um tiro de fuzil, uma dica, pessoal. O tiro de fuzil tem muito mais dificuldade de furar bloco de motor, lataria, roda, panela de carro, ou seja, é mais massa na sua frente. Agora você vai atrás de um Fiat 147 lá, um Uno, fica lá, tem uma latinha dessa grossura que não segura nada, esquece. Então é isso, você tem que saber o risco que você corre e qual é o tamanho do risco. Né? Isso, vai jogando na noite. Você falou que nem, tá tendo um cara tirando de fuzil ali, você vai para trás de um poste. Tira o fuzil por um poste. Entendeu? O que pode te proteger é o quê? O cara não está te vendo. Então é melhor ele não te ver, para trás do poste por ele não te ver, do que ele já te viu. Entendeu? Então é esse detalhe que faz a diferença. Essa coragem eu acho que ela tem que ser bem medida, né? Para você não correr um risco maior do que o necessário. A tua primeira reportagem, como foi? Vou fazer uma cobertura. Como é isso? Como foi isso? Não foi assim, não é desse jeito. Eu estava na minha casa, eu tinha comprado uma câmera para filmar casamento, esse negócio. Aí eu estou na minha casa, passa um carro de bombeiro. Né? Estava filmando minha filha, que era bebezinha e tal. Eu peguei a câmera e fui atrás do carro de bombeiro. E aí eu filmei um cavalo dentro de um córrego. E esse cavalo foi içado, o bombeiro fez um tripé, né? E içou esse cavalo e eu gravei tudo. E no final veio o dono do cavalo, levou o cavalo para dar um banho, tirar dele aquela... Os bombeiros fizeram massagem nas pernas dele, estava gelado. E eu faço o que com isso agora? Aí eu saí e fui para o SBT, que era aqui na Vila Guilherme, eu morava perto. Corri lá, cheguei na porta e falei, olha, eu tenho umas imagens para vender. E o rapaz da recepção olhou para mim e falou assim, como assim, você quer vender uma reportagem? Eu falei, ele falou, não existe isso. Eu falei, existe, eu estou vendendo. A partir do momento que você acreditou que alguma coisa existe, ela existe. Eu estou vendendo. E aí ele ligou lá dentro e mandaram eu entrar. Quando eu entrei, eu fui recebido pelo Boris Casoy e o Ademar Altieri, que era do TJ São Paulo. Né? E aí o Boris Casoy e o Ademar assistiram. E me pagaram lá, né, 60 pau, sei lá quanto foi e tal. Eu falei, vai ter meu nome? Vai. Poxa, beleza, né? Sim. Puseram o meu nome, mais Universidade Amador, né? E foi pro ar. Né? E aí ele falou para mim, o que você trouxer dentro dessa linha a gente compra. Mas as coisas não são tão fáceis assim, eu acabei indo fazer uma segunda de um incêndio, caiu água na câmera, ela queimou e eu perdi a câmera que Gustavo perdeu um carro. Mas tudo bem. Mas aí é muita história, né? Então eu acreditei que eu estava fazendo alguma coisa que não existia, agora existe. Sim. Então hoje o mundo está desse jeito, né? Sim. As coisas passam a existir, né? E algumas que vocês fazem aí passam a sumir, né? Sim. Então eu fazia matéria policial que ninguém fazia. Hoje o pessoal levanta um celular e faz. Então o que eu fazia que não existia, né? Hoje existe para todo mundo. Então é bem interessante essas histórias que vão acontecendo, as pessoas muitas vezes não sabem como surgiu, né, como começou a ser feito vários trabalhos, né, que hoje é tão
comum, tão fácil, tão simples de fazer, só apertou a câmera ali, selecionou o que quer fazer, já fez. Mas não é tão simples assim, né? Não. Claro que é importante acreditar e fazer. Assim, e outra, né? Vai surgindo dentro de tudo isso que quando você começa a fazer isso, e eu comecei a fazer para valer depois de um tempo. Também tem toda uma história, né? Eu desisti, não tinha câmera e tal, né? E quando você começa a fazer aquilo profissionalmente, você tem que começar a olhar tudo que está rolando à sua volta. Então, o que dava Ibope, o que não dava Ibope, quais as distâncias que eu conseguia cobrir em quanto tempo. Eu ouvi o rádio da polícia, até vou explicar uma coisa aqui, posso? Sim. Ouvir a comunicação da polícia não é proibido, ok? E nunca foi. Então eu podia ouvir, eu tinha um rádio, eu ouvia todas as comunicações de polícia, bombeiro. O que é proibido na legislação brasileira é você decodificar comunicação codificada, seja ela TV a cabo, satélite ou polícia. Então quem teve que correr atrás do prejuízo foi a polícia, que codificou todos os seus rádios, que a gente chama de Cambler, né? Então todas as conversas são misturadas. Se você achar um jeito de decodificar, aí você está... Sim. Então hoje você não ouve porque decodificar é o crime. Tá? Então hoje a pessoa não consegue ouvir sem o decodificador. Se ela for pega, ela vai responder. Né? E também não pode você transmitir em uma faixa pública, né? Não pode fazer transmissão sem autorização. Em transmissão eu não fazia, eu só ouvia. Então é isso que fica, né? Então eu estou falando isso que a molecada, eu vou ouvir também. Sim. Não, hoje já está mais complicado. Decodificou é crime. E muito porque... Passou um pouquinho, cara. Estou batendo na persiana. Outra coisa que é bem interessante também mostrar é que assim, isso foi feito, esse bloqueio, tudo isso foi feito por quê? Por falta de responsabilidade. Porque, por exemplo, se você escuta e você tem a responsabilidade de saber que não pode codificar, por exemplo, então ok. Mas não tem essa noção. Acho que pode tudo. Na verdade, começou também os próprios bandidos passaram a ouvir com mais facilidade. Então, eu acho que, eu vou ser sincero, né? Eu acho que foi necessário, eu acho que valeu, né? Inclusive o sistema que a PM usava, não sei se ainda é esse, é o Astro, que foi usado pelos exércitos dos Estados Unidos na Guerra do Golfo. Então, tipo assim, é uma tecnologia extremamente confiável, né? Então eu acho que investiram numa coisa que realmente é necessária. Necessário para segurança mesmo. Para nós, inclusive. Interessante, Douglas. Muito bacana. Então você é um grande profissional, fez vários trabalhos, né? Já realizou trabalhos com figuras bastante conhecidas, né? Dessa área de jornalismo, principalmente dessa área policial. Você pode contar para a gente como é organizada a pauta? Então, aconteceu um determinado fato, né? Um tiroteio, sei lá o que for, e vai ser feita essa cobertura. Como é organizada a pauta para isso? Como que é isso? Então, eu acho que a gente princípio, assim, a gente vai falar de umas coisas totalmente diversas, cara. Porque o que acontece? Vamos lá, o pessoal quando vai fazer pauta de jornalismo, faz uma reunião, tá, vê um monte de fato, o repórter sai, vai para aquele local, vai falar a respeito, né, acontecendo e tal. Justamente dentro do que eu fazia, o que me destacou dentro do que eu fazia, é justamente não ter a pauta. Então eu vou tentar explicar para as pessoas como eu vejo o jornalismo factual. O factual é o que está acontecendo, que você tem que estar ali na hora que acontece. Eu via a Polícia Militar trabalhando da seguinte forma: algumas viaturas atendem chamado do Copom, que são as viaturas de área. E algumas viaturas andam na rua fazendo policiamento ostensivo sem chamado. Essas são na época era o patrulhamento tático móvel, né, que agora é força tática, e também havia a rota, só mudava o tamanho da área de atuação, né? Então a força tática dentro do batalhão e a rota São Paulo inteira. Aí eu brinco, eu falo, se eu fosse comparar, o que eu fazia era a rota. Então o que acontece? Os outros se pautavam, saía, ia para alguma coisa. Eu não, eu saía para São Paulo e o que eu pegar é meu. Então aí o que acontece? Eu ouvi um rádio da polícia falando que tem um tiroteio. Eu avaliava a área do batalhão que eu estou, a distância que eu estava, quanto tempo eu levava para chegar. Então, em tantos quilômetros eu chego a tempo de pegar o tiroteio ainda acontecendo. Em tantos quilômetros eu só vou pegar o tiroteio que já acabou, provavelmente, porque o tiroteio não dura... Tudo bem, a gente vai ver lá no Rio, ficou o dia inteiro tomando tiro, mas aqui em São Paulo, não. O tiroteio levou meia hora, 10 minutos, sei lá, 5 minutos, acabou. E você pega o que a gente chama aí de repique, né? Que eu chamo de repique. O que é?
O cara fugiu, conseguiu escapar, subiu no telhado, voltaram, se encontrar e começou outro. Então aí eu vou. E certa distância eu nem vou, porque isso aí é para o pessoal que vai pegar o rescaldo. Ou seja, vai ser uma matéria fria que o repórter vai lá contar. Então, aí eu falo assim, dentro desse comparativo, eu, Rogério Torres, Tony Castro, que são as pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, a gente fez uma mudança assim, na forma do jornalismo acontecer, entendeu? E aí eu penso assim, a gente começou a correr atrás, tá, de se especializar numa coisa que não era necessariamente o que todo mundo fazia. Então isso deu um certo nome. Sim. E principalmente... Eu não sei se eu estou sendo muito longo, né, nas respostas. Não, está perfeito, maravilhoso. E o que é muito interessante, principalmente, Douglas, quando você fala de pauta, você vai organizar, então faz a pauta onde vou, começo falando o que, procuro o que, toda a informação. Você não tem. Você sabe que vai acontecer uma coisa ruim e você tem que mostrar. Geralmente é por aí. E alguém está se acidentando agora. Alguém está precisando de ajuda agora. Alguém está sendo assaltado agora. Não tem acordo. A pauta vem na casa. Você vai organizando assim na hora. Na verdade, eu ouvi os rádios de polícia dentro da área que eu estava andando. Então eu dava prioridade para o rádio. Então, eu entrei na área do 9º Batalhão, eu ouvi o 9º Batalhão. Entrei na área do 5º Batalhão, eu ouço o 5º Batalhão. Tipo assim, você vai procurando. Tem coisas meio, você vai fazer assim, coisa de doido. Eu andava numa avenida, devagar, e fazendo patrulhamento que nem polícia. Eu olhava para a direita e para a esquerda, nas esquinas. Para a esquerda e para a direita. E peguei muita matéria assim. De repente você pega um cara batendo numa mulher, aí você entra naquela rua. Então, tipo assim, procurar mesmo. Nesse momento aí, você não vai ter nada preparado para dizer para o repórter. Não, você viu que é ali. Não, começou. Eu nem tempo para pensar para ter uma história para falar. Eu tive sérios problemas, porque eu tinha o MTB, o DRT, de radialista, de cinegrafista, operador de câmera. E eu narrava a matéria. E aí os sindicatos criaram problema, porque ele não é jornalista, aquela história que toda a gente conhece do diploma e tal. Então era uma coisa muito complicada, né? Então era a equipe de um só. No começo eu andava com o Rogério Torres, que a gente fazia junto esse tipo de trabalho, e depois mais pra frente eu acabei ficando sozinho. Então eu dirigia, filmava, fazia... Aí problemas assim enormes. Agora você falou da pauta, eu queria voltar lá na história da pauta. Então, o pessoal na TV se reúne, faz uma pauta, da forma que é ensinado na faculdade. O que a gente fazia era muito fora disso, entendeu? Mas então, para pegar as informações que vocês queriam, não teria cabimento, não teria espaço para uma pauta. Fica difícil, não. Às vezes tinha um cara que era o Adalberto Bottini, né? Ele foi diretor de jornalismo na Band, depois na Record, e o Bottini fazia pauta comigo, mas era uma pauta muito engraçada, né? Falava assim, domingo não vai chover, é tempo de frio, geralmente tem balão, me traz um balão sendo solto. Você entendeu? Era uma pauta de um factual que eu saía atrás e descobri, né? Então, tipo assim, de sexta-feira sem pegar uma briga de casal, você entendeu? É uma pauta, tipo, dou preferência, mas se você pegar, eu me concentrava em pegar aquilo, entendeu? Né? Tentava mais, né? Então não tem uma pauta, é difícil seguir uma pauta numa situação dessa, né? É óbvio que teve algumas, né? Polícia, a gente marcava com a polícia fazer alguma operação, isso é pautado, mas na média não tinha. Na média era meio doido, assim. É tudo diferencial, né? É o que eu falo, né? As viaturas de área atendem a área, a viatura do outro faz patrulhamento na região, e a rota vai para tudo que aparecer. Então eu brinco, eu falo, a gente era a rota. Rota com a câmera na mão. Eu queria que até estou falando isso com o maior respeito aos policiais da rota, porque eu acho assim, ele tinha que estar preparado, o que está fazendo, né? Então, tipo assim, óbvio, né? Estou mantendo vamos dizer assim, as proporções, né? Mas é isso, né? A gente tinha que estar preparado e sabendo o que estava fazendo. Muita gente achava que era uma câmera na mão e nada na cabeça, entendeu? Não era nem uma ideia, mas também não era tanto assim, senão eu não ganharia para viver. Tinha uma meta para ser, cumprida, né? E a gente seguia a pauta dos padrões que eram convencionais, né? Mas isso causou bastante problema. Tinha gente que se ofendia com isso. Mas tem que transgressor, né? Criar coisas novas, né? Vamos atrás, né? Que joia. Então você tem várias experiências nessa área de jornalismo de forma geral, que é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi para você então enveredar
para essa área de humor. Você está com esse projeto bem interessante com a atriz Raquel Sena, né? Que faz a personagem maravilhosa também, que é a Cidinha. Teve entrevista com ela anteriormente, né? Vocês podem ver depois. Como foi então sair dessa área tão louca que era e entrar nessa área de comédia? Mas aí que as pessoas não conseguem ver uma coisa, né? Nessa área louca tem muita coisa engraçada. A gente ria muito, tinha muita coisa engraçada. Eu estava um dia vindo numa avenida, aí na Júlio Bueno, né? E aí o rádio da polícia fala assim, de madrugada, né? Eu andava muito de madrugada. Aí, olha, todas as viaturas da terceira companhia, né? Se reunindo aí era a praça que chama Jesus do Horto das Oliveiras, é uma pracinha sem saída. Nome assim. Aí eu fui pra lá, eu falei, eu vou pra lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma propaganda na época que era uma propaganda de milhas de viagem, né? Então os caras cantavam uma música que era assim, 560 quilômetros, 560 quilômetros, dorme um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Porque tipo, você ganhava as milhas e depois ia numa viagem que ficava fazendo um monte de parada. E eu chego na praça afoito, né? Tipo, o que tá rolando, né? Os caras com um monte de viatura tudo em pé falando assim, 560 quilômetros, 560 quilômetros, dorme um pouquinho, filma um pouquinho. Fizeram aquilo pra me sacanear porque eu tava dormindo lá no posto de gasolina. Olha. Entendeu? Então tinha muita coisa engraçada. Porque, tipo assim, né, você vai esperar que um monte de policial vai fazer um negócio desse pra te sacanear? Não, né, cara? Então sempre teve um bom humor nisso tudo, é óbvio, né? A gente chorou, mas sempre teve muita coisa bem-humorada, né? Entre tudo isso. Então, tipo assim, esse bom humor que eu sempre tive, que as pessoas sentiam à vontade para também, e ficou. E aí, quando a gente começa a trabalhar com teatro, acompanhar muito a minha esposa, né? Que a Raquel Sena é minha esposa. E eu comecei a andar com esse povo aí de teatro, tá vendo e tal. Então a gente foi se engajando, eu sempre fui um cara bom-humorado. O pessoal fala pra mim, faz um stand-up falando de polícia. O que tem de história, vocês não têm noção. Olha. Vocês não têm noção. Então esse bom humor, isso tudo vai juntando, né? E ela tem a personagem da Cidinha, ele estava querendo fazer um espetáculo, entendeu? Com as velhinhas, um negócio de humor, um negócio bacana. Então uma coisa tem a ver com a outra. As pessoas podem não perceber, mas quem trabalha, mesmo com situações difíceis, sempre se depara com alguma coisa engraçada que dá para a pessoa brincar, se divertir, dar uma respirada, né? Então, sabe? E ainda mais na madrugada, que eu andava muito na madrugada, os demônios da noite serão muito engraçados, sabe? É muito legal. Que interessante. Quer dizer, quem vê o programa policial jamais vai imaginar que pode ter alguma coisa engraçada nessa coisa toda. Né? Tinha muito. Dá pra te contar umas 20 aqui. Eu acho que isso é uma próxima, quem sabe chamar. Né? É verdade. Só veja depois a live que teve lá da Cidinha, pessoa da melhor idade, o Douglas faz. Você vai lá no Facebook, @velhinhas da melhor idade. É muito divertido, é muito legal. Na entrevista com a Raquel já conversamos um pouco sobre isso. E tem a conversa entre ele, que é o netinho dela, é muito interessante, muito bacana. Vejam que vocês vão ver, muito legal mesmo. Trabalho muito perfeito. A gente se esforça, né? Na verdade era para ser mais uma comédia, né? Mas por fim a gente acabou fazendo mais um negócio de entrevista com o pessoal de comédia, de stand-up, e aí ficou uma coisa... de teatro também, né? Então ficou muito bom, acho que o resultado está gostoso. Né? Tá muito bacana de ver, muito legal mesmo. Então, o jornalismo policial ele fornece informações sobre várias situações tensas, né, e outras que você colocou até engraçadas também. Mas também ele acaba fornecendo algumas informações que são também utilidades públicas. Eu vi uma matéria que você fez até com o Major, que deu entrevista com o Major Caruso, parece. Eu vi uma matéria que é muito interessante, o Caruso até deu um apoio muito legal em um filme que nós fizemos aqui em Guarulhos, né? Eu dei suporte, conheci ele, ele é um cara muito interessante. E aí você fez uma matéria lá falando sobre um trabalho bem interessante que estavam fazendo, que é a vizinhança solidária. Muito interessante isso, né? Na verdade, aquilo ali... Então, vamos lá. Esse é um trabalho que eu fiz para uma TV de Guarulhos. Sim. E que eu não estava fazendo um programa mais policial, eu estava fazendo um programa extremamente ácido, crítico, né? Sim. Bastante crítico contra a administração pública, contra uma série de coisas que a gente não concordava, né? Então, não era exatamente um programa policial. Então, esse eu estava seguindo pauta. Sim. Né? E só que eu ia passando e vi lá, né? Vizinhança solidária, né? E aí eu liguei.
Aquela faixa. Aquela coisa de antigamente sair buscando. Não, eu sempre fui assim, eu estou andando na rua e qualquer coisa pode ser uma matéria. Se você parar para pensar, quando você menos espera, você está com uma matéria e ela pode dar muito resultado, né? Então, eu estava na rua uma vez, aí eu ouvi um cara falando assim, os caras da Eletropaulo foram lá porque caiu um cabo de aço. Pô, eu fui lá ver cabo de aço, não, cabo de contenção, furando o chão, fazendo... Tudo pode ter uma matéria. E aí eu fui conversar com o Caruso, né? Falei da Vizinhança Solidária, que inclusive quem geriu essa ideia e tal foi o Sérgio Galvão, que é um policial também, né? Que já reformou. E o Sérgio Galvão, por ser policial, por ser meu amigo, estudou direito comigo, na mesma sala de aula. Então aí vem as partes engraçadas. O Sérgio Galvão foi promovido a sargento. Aí eu contratei um ator para ir vestido de transexual e lá na sala de aula falar, olha, o meu namorado, eu quero falar. E ele foi o primeiro a dar risada. Aí entrou e falou, queria te dar meus parabéns, meu amor, você foi promovido a sargento e tal. E ele não sabia onde enfiar a cara. Então, tipo assim, tudo isso, sabe, vai se juntando. A vida é um apanhado de coisas, né? E com o Caruso foi isso, a gente foi lá, ele explicou o que era, que o Galvão estava com isso também, eu nem sabia que era ele, né, que estava cuidando disso, e eu achei fantástico, eu fiz a matéria em Guarulhos, deu uma grande repercussão. O Caruso um dia veio falar para mim, nossa, cara, você, quando ele foi promovido também, acho que a major, pô, você é o responsável. Eu falei, não, você é o responsável, você fez acontecer, né? Não existe isso, agora existe, aquilo que eu falei, né? Então está existindo. Então ele fez, e eu acreditei em mostrar aquilo, e hoje a gente tem em São Paulo inteiro isso aí, né? A Vizinhança Solidária, que é muito bom. Nossa, eu achei muito interessante de ver a matéria, muito diferente de ver, e o trabalho também muito interessante, né? Eu queria assim, qual que era, quando você fazia o teu trabalho, você falou um pouco, mas a partir de todo esse apanhado que você tinha de pegar matéria e tudo, qual era o teu foco principal ao querer mostrar a notícia? Bom, vamos lá. É uma pergunta. Agora ele me ferrou, né? Ele me ferrou. Na verdade, assim, havia a necessidade de ganhar dinheiro. Então eu tinha que ter uma matéria que fosse para o ar, porque eu ganhava por matéria que foi para o ar. Então eu não era contratado. Então, essa é uma situação. Então existia isso. Aí vem uma outra coisa. Você sente uma satisfação muito grande de saber que você fez uma matéria, várias vezes chegaram para mim e falaram, você fez a matéria do dia. Então isso faz você crescer como pessoa, saber que o resultado do seu trabalho faz alguma coisa se mover. E aí aconteceu uma situação uma vez que eu fazia muita matéria de preso em ferragem. Tá? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar fazendo isso, nós descobrimos que no posto Casa Verde era o posto que mais correr para o bombeiro é atender chamado, né? Sim. Da América Latina naquela época. E aí nós ficamos colados nele, saía de lá, né? Vivia lá no posto Casa Verde esperando alguma coisa. E lá tinha muito preso em ferragem. Pessoas presas em carros. Hoje você vê muito menos. O carro bateu, a pessoa ficou presa na ferragem. Tem que ir lá cortar o carro e tal. Hoje tem muito menos. Aí o que aconteceu? Um dia eu estou assistindo, eu vou ter que dar o crédito pro dono da frase, tá? Mas o Paulo Maluf na televisão, e ele falou assim, vai ter que pôr cinto de segurança, a lei do cinto de segurança, que foi municipal primeiro, depois foi, vai ter que pôr cinto, porque todo dia eu vejo na televisão que os moços filmam, falou desse jeito, que os moços filmam, as pessoas presas na ferragem, com machucada no rosto, com não sei o que, não sei o que. E aí para mim foi mais do que motivação, não por ter sido o Maluf, mas porque tipo assim, algo que eu estava fazendo deu resultado. A quantidade de feridos na face depois do uso de segurança diminuiu 80%. Entendeu? Então, tipo assim, alguma coisa muda. Quando você faz reportagem policial, você pode falar assim, mas o cara só mostra gente morta, só vai ver gente morta. Tá, mas alguma coisa tem que mudar, porque se você mostra que todo dia tem gente morta, alguém vai ter que pensar em como parar com esse problema. Sim. Então eu acho assim, a gente tem que ser o olho da sociedade. Tá? E eu acho o seguinte, o jornalista não tem o direito de pegar a opinião dele, certo? E querer formar, ficar o tempo todo só formando opinião. Eu acho que ele tem que mostrar para as pessoas e mostrar várias formas de se pensar. Então é isso que eu penso.
Então, para mim, era importante fazer isso nesse sentido, que você fazia uma matéria policial, não era só para dar ibope. É legal quando deu ibope, muita gente viu. E também não é diversão pública só. Mas alguém da autoridade vai se sentir incomodado e vai ter que fazer alguma coisa. Que interessante. Mas veja bem, é o meu ponto de vista, né? Porque a gente sabe que tem outros que não estão muito preocupados com isso. Sim, sim. Entendeu? Nossa, que interessante. Eu queria, infelizmente, chegando já dos tempos. Eu queria que você deixasse então um recado, Douglas, para essas pessoas que, como você viu aquele filme que te inspirou, você foi repórter policial, você deixasse um recado, um conselho para pessoas que pensam em ser repórter policial. Que dica você dá? Primeiro, cai naquilo que eu falei. Acredita que se isso não existe, agora existe. Né? Então, você decidiu fazer alguma coisa, não existe enquanto você não fez. Depois que você fez, já existe. Segundo, faça com consciência. Né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter consciência. Você tem que ter consciência de você próprio, do que está à sua volta, de quem você atinge. Óbvio que eu fiz matérias que eu fiquei muito chateado com o resultado dela depois. Entendeu? Porque naquele momento eu fiz o que era correto. Só que o resultado depois não deu naquilo que eu acreditava que fosse dar. Entendeu? Então eu acho assim, seja consciente do que você está fazendo. Nem você está numa situação de troca de tiro, alguém está lá machucado, é um bandido e tal, não é problema seu, tá? Julgar ele ali, ou simplesmente você grava, você faz o que você se propôs a fazer, você entendeu? E deixa a opinião para aquele cara que gosta de criar opinião e falar besteira depois, quando passa a sua matéria, você entendeu? Mas você não vai se colocar na condição de juiz, de Deus. Entendeu? É isso que eu acho. A gente é humano, erra, não vou ficar julgando esse cara. Não é para mim julgar. Óbvio, não gosto de bandido, não gosto de ladrão, não gosto dessa situação. Mas naquele momento que eu estou fazendo aquilo, eu estou só sendo um profissional fazendo aquilo. É isso. Maravilha. Tá bom. Douglas, muito obrigado por ter... Eu que agradeço a oportunidade de eu estar podendo falar alguma coisa, porque é legal, a gente tem muito o que falar, né? Sempre tem, né? Obrigado mesmo. É isso, tamo junto. Pessoal, muito obrigado por ter visto aqui nosso bate-papo bem interessante, né, descontraído, vendo essas novidades, que para mim é uma grande novidade, por exemplo, coisas engraçadas durante esse processo todo, é difícil, mas tem bastante que o Douglas falou aqui, de repente traz para a gente depois. Obrigado, pessoal. Então, futuramente, mais outra entrevista com pessoas tão legais, tão interessantes, tão importantes quanto o Douglas aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Hein? Tchau, tchau.